Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, os times do São Paulo que se prepara para o jogo contra o Internacional, falando ainda de Cicinho, mercado da bola e muito mais. Então vamos perder tempo não, vambora pro vídeo. São Paulo tem lá os seus desfalques. O mais importante, sem dúvida alguma, é o goleiro Rafael, que serve à seleção brasileira, tem sido titular em quase toda a temporada, é uma das peças mais importantes do esquema do Zubeldia, se tornou, desde a sua chegada, o principal substituto desde que Rogério Ceni parou de jogar, o goleiro que mais apresentou aí defesas e performances que apagaram a passagem, ou que pelo menos não trazem a lembrança da passagem do Rogério Ceni, de todos que vieram após o Rogério. Mas também Ferrarese, Bobadilla e Rames Rodrigues, que nem tem sido utilizado, todos na Copa América, estão fora, além do Rafinha e do Pablo Maia, que estão machucados. Mas não vive só de desfalques do São Paulo. A fase é tão boa, com 11 jogos de invencibilidade, 10 com o Zubeldia, e muitos jogadores estão voltando, reforçando o time na partida. O principal deles, o Wellington Rato, atleta que se machucou na rodada de estreia da Libertadores e só agora, mais de 45 dias depois, consegue se colocar à disposição, pelo menos para banco de reservas, no jogo de quinta-feira. Igor Vinícius e Luciano, que cumpriram suspensão contra o Cruzeiro, também estarão de volta. A gente já trouxe a palavra do Casares falando sobre a dificuldade de contratar o Alexandro, sobre a possibilidade de renovação do Wellington está bem complicada, está bem travada. Eu posso falar que 2 outros jogadores estão sendo reintegrados. Não a pedido do Zubeldia, mas com aprovação do Zubeldia. Lisiero e Mendes, 2 jogadores de marcação de meio de campo. O Lisiero pode até jogar como ala pela esquerda. Os 2 retornaram de empréstimo, conversaram com a direção de futebol ontem. O Zubeldia deu ok e os 2 serão reintegrados e passarão a ser, no meio do ano, quando serão reintegrados e abre a janela, novas opções para o setor de marcação de meio de campo do São Paulo. Sobre a ação social... Acho que antes de entrar na questão da lateral esquerda, é inevitável comparar. A entrevista do presidente do Corinthians e 2 horas depois a entrevista do presidente do São Paulo. Pelo momento de cada clube. Pelo evento, né? Enquanto o presidente do Corinthians estava alfinetando o patrocinador nas costas, o São Paulo estava apresentando o patrocinador nas costas. Enquanto a estabilidade política do São Paulo talvez tenha atingido um nível, que é sempre traiçoeiro isso, hein? Mas um nível mais alto, e as receitas da camisa um nível mais alto, o Corinthians com os problemas... Por que eu falo isso? O Vessone lembrou os recortes do Derby, Corinthians e Palmeiras. Eu insisto, há 3 anos, quando começou essa gestão, que está no 4º ano, o São Paulo e o Corinthians estavam mais ou menos no mesmo barco, sendo que o Corinthians tinha um barco ainda com mais combustível que o São Paulo. Em 3 anos mudou muita coisa. Então hoje o São Paulo tem mais arrecadação, estádio cheio, mais público médio do que o Corinthians, coisa que nunca aconteceu na história. Isso é significativo. Um elenco mais farto, possibilidades, vários problemas ainda. O São Paulo não está são, tanto que a principal, digamos, declaração da entrevista do Casares, nessa representação do patrocínio, foi o tal plano de saneamento da dívida bancária em 5 anos. Que é um plano, vamos acompanhar e detalhar, um plano que tem um fundo para que em 5 anos o São Paulo tenha o saneamento de suas dívidas fiscais, que normalmente comprometem, fiscais e bancárias, que comprometem o seu fluxo de caixa, que às vezes atrasa salário, direito de imagem, que a direção, se não solucionou isso, aponta por um possível desfecho positivo, mesmo que acabe o mandato dele. E é importante pensar um pouco na frente, né? Lembrando, quando o Casares assumiu, era transfer ban. São Paulo não tem mais possibilidade de transfer ban. Uma coisa é não ter dinheiro para contratar o Alexandre. Outra coisa é você estar bloqueado, como está o Corinthians, como está sangrando. São Paulo não está mais sangrando. Esse é um ponto importante desse momento para a gente comprovar que uma gestão ok é capaz de revigorar um clube grande. Uma gestão desastrosa é capaz de destruir um clube grande. Né? Isso a gente, em poucos anos. Essa questão do Wellington, voltando ao ponto principal, talvez seja uma das mazelas dessa gestão que herdou contratos complexos da categoria de base da gestão anterior e tentou modificar isso no meio do caminho. Renovar todos os contratos da base para que eles não saíssem de graça, todos os jogadores. Com o Wellington,
não funcionou. E a cada dia que passa, o empresário do Wellington tem a faca e o queijo na mão para assinar um pré-contrato com outro clube e receber do outro clube o que seria o direito federativo do Wellington. O empresário não quer renovar com o São Paulo, tá óbvio. Por mais que o jogador tenha laços no São Paulo, esteja bem no São Paulo, que o técnico queira, o empresário não quer. Ele não vai renovar com o São Paulo. O que ele pede é... O Wellington é mais ou menos da geração Diego Costa e Rodrigo Nestor. Ele pede 20 vezes mais do que ganham Diego Costa e Rodrigo Nestor. O parâmetro é esse, né? São caras mais ou menos da mesma idade, mais ou menos da mesma condição, titular. Sendo que o Nestor ainda tem o asterisco do gol histórico, que provavelmente vai fazer uma renovação dele. Ele que tem um contrato mais longo. Então o Wellington não vai renovar com o São Paulo. Porque o empresário não quer renovar com o São Paulo. O empresário tentou levar ele para a Rússia no último dia da janela, não sei se você lembra. Sim. Às vésperas de São Paulo e Flamengo, final da Copa do Brasil. Ele acabou ficando e foi até importante. O Alexandre é uma possibilidade, completamente diferente do Wellington. Já é muito mais velho, já não é um lateral, atua como terceiro zagueiro na Juventus, encerra o seu contrato, é um jogador talentoso, evidente. Trabalhou com o Muricy Santos lá atrás, tá? Então, não é uma substituição... o São Paulo vai ganhar com isso. Não, fisicamente vai perder. Tecnicamente pode ganhar. E o Wellington, pelo que eu entendi, mesmo se não renovar, vai até o final, vai até dezembro. O São Paulo não vai liberar, não vai chegar. Tem isso. Porque na conversa com o empresário é aquilo. O São Paulo não está mais frágil. Então você não vai renovar, mas você vai ficar até o dia 31 de dezembro. Você vai ter que se ver com a massa aí. Claro. Sim. Beleza? Pode assinar o pré-contrato. Então, essas são mudanças sutis que fazem toda a diferença na prática, né? Então, eu acho que o fato de não estar mais sangrando permite ao São Paulo ter planos para o médio prazo, né? É claro que isso não é também modelo para ninguém, o que aconteceu no São Paulo. Primeiro, não está tudo solucionado. Segundo, teve uma espécie de golpe para a permanência no poder, certo? O Corinthians não tem reeleição. O Casares conseguiu a reeleição. Mas o fato é que permanecer no mesmo grupo, inclusive o mesmo grupo que dirige o futebol, pelo 4º ano seguido, os caras já sabem quando é para virar para a direita, quando é para a esquerda, quando é para ir para o centro. E o São Paulo agora tem uma comissão técnica que tem um certo... Não tinha. O Carpini era uma ameaça, porque era um cara muito inexperiente para idas e vindas do futebol. Foi um erro. Os Rames foi um erro. Ainda estão aí, o Rames está lá, está jogando... Mas os erros agora, eles se impactam menos do que impactavam no início da gestão. Então, para mim foi muito simbólico ouvir um presidente e outro no intervalo de 2 horas. Pareciam duas coisas completamente diferentes. Dois clubes completamente diferentes que há 3 anos estavam muito parecidos, né? Então, eu acho que o São Paulo conseguiu respirar, né? Agora tem que aproveitar isso para não voltar 10 casas. A gente trouxe também hoje mais cedo no nosso Bom Dia Tricolor que o Wellington, a pedida salarial dele é de R$800 mil por mês para o São Paulo. Isso é informação, R$800 mil por mês para o São Paulo. Esse é o fixo salarial. Fora luvas, as luvas são aí também um valor bem considerável, seria quase como contratar um cara no mercado, 2 dígitos. Então, não é uma situação fácil, 2 dígitos do milhão, eu digo, né? Então, assim, é uma situação que para o São Paulo, embora o Wellington é um cara que está jogando, é um cara que vai ser importante, eu acho que está um pouco acima a nível de mercado. Ele pode pedir isso, está no direito dele, e o São Paulo pode escolher não pagar, né? Também tem, acho que assim, cada um está no seu direito. Mas o Wellington hoje é um cara que está mega inflacionado no mercado, Nick. É um cara que sente que o São Paulo precisa dele, então o empresário dele barganha e pede lá em cima. Se não ceder, não baixar esses 800 mil por mês, difícil pensar em permanência. Quem do elenco atual você acha fera? Você gostaria de ter jogado junto? Tem 2 ali, o Lucas e o Caleri. Porque se o Caleri não tem bola perdida, então eu acho que sairia mais gols ali, né? Com as minhas assistências. E assim, o Lucas, poxa, cara que chama responsabilidade, inteligência, cara rápido, joga muito pelo lado direito ali. Você ia estar bem servido ali. Você ia estar... E ter um cara como o Luciano no elenco, é importante? É importante. Ele tem a torcida também uma relação de amor e ódio. O Luciano é um cara que se jogasse na minha época, ele apanhava do Lugano. Porque o Luciano, ele é assim, às vezes o jogo tá tranquilo, ele arruma um rolo lá que
a equipe adversária vira um veneno ali, o torcedor adversário desperta. Do nada ele... Do nada. Ele é meio... Mas assim, é um jogador que todo mundo quer. Mas eu acho que ele tomaria umas pancadas do Lugano. Você acha que quando saiu o chaveamento da Libertadores, todo mundo falou, putz, que caminho difícil, tem que pegar o Flamengo, se passar, depois não sei quem e tal. O São Paulo tá no grupinho aí dos favoritos, dá pra chegar na Libertadores? Dá pra chegar. E confesso que os adversários estão muito mais preocupados com o São Paulo do que o São Paulo com os adversários. Entendeu? Porque... E o São Paulo não chega como azarão. E assim, Libertadores não dá pra você escolher. Eu prefiro jogar aqui contra o Flamengo e o Palmeiras do que jogar lá contra o River. Entendeu? Sim. Essa é a minha linha de raciocínio. Porque a gente conhece os argentinos, sabe da chatice, da pressão que é. Não que aqui não tenha. Mas aqui você tá no seu país. Você vai lá na Argentina, que nem, quando nós fomos jogar contra o Once Caldas, eu acho que foi, né? Poxa, o cara no hotel, eu lembro até hoje, o garçom, ele veio nos servir. Você lembra aquelas luvas grandonas de pedreiro, umas de camurça? O cara veio servir bife pra nós com o dedão da luva lá naquele negócio. Que isso? Tipo assim, tava bandeja de bife, ele colocou na mão assim e tava aquela luva. Eu não sei se é a luva lá da Colômbia, não sei o que pegou pra zoar. Você lembra disso, Jô? Entendeu? Então assim, tem todo esse negócio soltando fogos de artifício ali na concentração. Então tem muito, né? Essa questão da... E a juizada? Cara, esse é o problema, entendeu? Quando são dois clubes brasileiros, então eu acho mais tranquilo. Eu prefiro enfrentar, né, clubes brasileiros do que argentinos, cara, na Libertadores. Então, mas será que não é azarão? Porque esse tempo que São Paulo passou meio longe das principais disputas aí, principalmente Libertadores, né? Não deixou São Paulo um pouquinho esquecido? Tô vendo pela reação lá no Uruguai, né? Quando teve o sorteio e tal, os jornais até acharam que era um adversário mais palatável entre os brasileiros, né? Que o pessoal tá mais com medo do Palmeiras, do Flamengo, que foram campeões da Libertadores, o Galo foi campeão brasileiro e tal. São Paulo tá meio... Isso não pode ser bom, na verdade, pro São Paulo? Mas você acha que não é azarão, não? Não, eu não acho que é azarão. Que é bom tirar um pouco dessa carga de responsabilidade, isso sim. Né? Isso o jogador gosta também, mas eu te garanto que a conversa ali dentro do São Paulo não é de azar. O São Paulo não vai entrar ali como nós entramos contra o Liverpool. Gente, ó, se perder, ok, normal. O São Paulo pode ter certeza, se perder por Nacional, não vai ter uma crise. Mas, assim, o trabalho que está sendo feito vai ser pressionado. Entendeu? Porque o São Paulo é time... de chegar para ganhar. O São Paulo, ele tem, né, essa identificação com a Libertadores, o torcedor, é isso que o torcedor quer, e o próprio treinador, né, falou na entrevista, né, vocês pensam que eu não sei que é São Paulo? Eu sei que é São Paulo. Entendeu? Então, sabe, esses outros times aí, mas eu garanto, se perguntar pro Flamengo e pro Palmeiras se São Paulo é azarão, eu acho que eles vão falar, azarados somos nós e ter caído na chave deles. O Carpini te decepcionou o trabalho dele de alguma maneira? Ou você achou até desde... Por que foi contratar o Carpini? Na verdade, assim, eu até falei no programa, me perguntaram, né, em quem eu apostaria, e eu falei na época que eu apostaria no Felipe Luiz. A galera falou assim, mas você é louco? Eu falei, pelo que o São Paulo tá planejando, é um ex-atleta recente que negou um convite da CBF para participar ali, né, do quadro da comissão, e sabe o que é Libertadores. Se vai apostar num jovem, por que não dar uma tacada dessa? Até porque nós não temos. Só que aí veio o Carpini. Achei assertivo a contratação do São Paulo pelas pretensões que tinha no momento, né? Só que aí começaram-se os jogos e já foi o quê? O Carpini, a postura dele ali foi deixando o torcedor distante da Libertadores. Porque quando a gente olhava o Carpini, a gente olhava o quê? Uma figura inexperiente para disputar uma Libertadores. E o que o São Paulo almeja é isso, que o torcedor quer é isso. E o que me decepcionou no Carpini não foi o trabalho dele, porque ele tinha convicção. O que me decepcionou no Carpini foi o quê? Ele querer ser amigo de todo mundo. No futebol não dá pra você ser amigo de todo mundo. É impossível, né? Se você for amigo do Rames, você vai ser inimigo do elenco. Se você for amigo de fulano, o ciclano vai ficar. Então o quê? Ele, pela juventude dele, isso eu falando, tá? Porque se fosse na minha época, provavelmente os capitães da nossa época iam chegar falando assim, ó, não tenta agradar todo mundo. Porque ele queria agradar todo mundo. Ele ficou feliz porque o Rames cumprimentou ele. Poxa, o treinador tá pouco se lixando, eu que ponho pra jogar.
Se o cara não correr, não vai jogar. Então, isso me decepcionou. Acredito na questão da... pegou um time muito grande, começou a conviver com a pressão ali e pode ter se perdido. Mas, na minha opinião, um grande treinador e tem um futuro brilhante. Acredito muito que ele vai fazer sucesso e possa um dia voltar com mais experiência para o São Paulo. Porque foi também curta a passagem dele, né? A pressão em cima dele é muito grande. A gente estava falando do Rames, né? A gente estava falando do Rames antes do programa, agora você falou do Rames. Estava quase passando sem falar do Rames. o Leão recepcionando o Rames? O Cicinho já falou como é que era. Eu queria... então, já que você lembrou, porque foi comparado a isso. Quero que você fale um pouco, já que o Maurício levantou a bola, do Leão com o Falcão, futsal. E agora, qual foi a sua impressão do Rames jogando pelo São Paulo? Fala sobre esses dois personagens, Leão e Falcão, e Rames agora nessa passagem. O Leão, assim, não é que o Leão não gostava do Falcão. A questão é que o Leão, ele já era um treinador consagrado. Então o Leão, na mente dele, provavelmente, quem pode falar é ele, né? Mas eu acredito nisso, que a mente dele não era para ter que treinar o Falcão para ele se adaptar no futebol. No futebol de campo. Então o que acontece? E foi bem claro que o Leão deixou bem claro que quem trouxe o Falcão foi a diretoria, não foi ele. Uhum. E outra, quando o treinador não pede, é porque não encaixa no planejamento de jogo dele. Uhum. E aí existia essa rincha, e aí o Falcão também foi ficando chateado. Mas eu acredito que se fosse um outro treinador, mais assim, que soubesse conduzir melhor aquela situação, dando um respaldo, como aconteceu com o Lugano. O Lugano também, ele veio pro São Paulo cru, né? Com a diretoria. Exatamente. E quando ele treinava, presidente. de onde saiu esse cara? A gente foi num treino. Você lembra do nosso treino que a gente foi ver do Lugano primeiro? Primeiro treino dele. Só que apostaram nele e o treinador abraçou. Então acredito que se tivesse tido um pouco mais de paciência, o Falcão poderia dar certo no campo. Mas também o Falcão... Amanhã, depois de um longo período, o São Paulo voltará a campo contra o Internacional, melhor defesa do campeonato. O São Paulo também que é uma das melhores defesas do campeonato, a melhor da Libertadores, por exemplo. Mas estamos falando de brasileiro. Jogo duríssimo, jogo fora de casa, ambiente hostil. Mas o Zubeldia vai com opção a penca, né? Lembrando que hoje no departamento médico você só tem um Rafinha e o Pablo Maia. Então, assim, o Ayrton Rato de volta deve ser uma opção de banco para início de partida, como foram os outros que ele voltaram de lesões. O Zubeldia bota no banco e durante a partida ele coloca, até para o cara ir ganhando o ritmo de jogo. Mas, assim, o São Paulo com opção aí total, exceto também os jogadores que estão em seleções como Rames, Ferrarese, Bobadilla, Rafael. Então, é isso, né? Além disso, o Zubeldia está ganhando reforços internos na próxima semana. O Lisieiro e o Jackson Mendes serão reintegrados. Aí você pergunta, e o Orejuela? Também tá voltando, né? Só acho que não vai ser reintegrado. O cara que tá rodando por clube atrás de clube foi o primeiro grande, talvez na época de casal de grande contratação da sua gestão, né? E o cara ganhou um contrato hiper mega longo, então tá curtindo bastante, porque futebol que é bom não tá jogando não. Lateral direito, que apareceu no Cruzeiro como promissor, depois foi pro Grêmio, rodou. São Paulo contratou e continua rodando. E é que parece, não consegue fincar em lugar algum. Né? Mas voltando a falar do São Paulo, a gente pode apresentar aí, né, algumas discussões, debates, entrevistas, entre eles mostrando como o São Paulo iniciou na gestão Casares atrás de Corinthians, Palmeiras até Santos, porque era uma bagunça a gestão Leco. E aí foi passando, né? Passou o Santos, passou o Corinthians. E hoje, pelo menos assim, dentro de campo, ele briga com o Palmeiras, né? Mas teve 5-0 no Brasil, mas também teve eliminações da Copa do Brasil. Então, assim, ainda mais era um jogo meio que São Paulo foi com pé mole no bom sentido, né? Porque já era campeão da Copa do Brasil, apesar do Textor achar que tem diversas irregularidades, né? Acho que foi uma derrota cachapante, como a gente também teve a derrota cachapante no Paulista, mas também teve as suas vitórias. Mas tamo lá. E quando começou essa gestão, o Corinthians tava na frente e bem, agora acho que não é discutível que São Paulo passou à frente do Corinthians, vide a bagunça que está a equipe que será adversário do São Paulo nesse fim de semana, né? Então, falando ainda
do nosso querido Tricolor. Muito legal ver a entrevista do Cicinho, a forma que ele vê o futebol, né? E com quem ele gostaria de jogar, achei bacana também desse game, com o Lucas e o Caleri, eles explicam os motivos. Até porque ele jogou com muita gente boa. Então, vale a pena aí quem não viu ver a entrevista com o ex-jogador, ex-lateral do São Paulo. E para fechar, é claro, a notícia que acho que é a mais recorrente do São Paulo nas últimas semanas, talvez no ano inteiro, né? Essa questão de renovação de Wellington. Cara, os valores que foram apresentados, 800 mil por mês, é puxado pro lateral esquerdo, hein, meu amigo? Mas, luva, sendo que o cara é do clube, né? Agora o empresário inventou dessa, né? Vamos renovar, mas eu quero uva. Ué, mas como você quer uva se você é jogador do clube? É porque se ele vender para outro, se levar para outro, ele vai ganhar essa uva, né? Então, assim, negociação dificílima e, bem, estamos chegando daqui a pouco aí em julho, que é quando ele vai poder ter passe livre, né? E aí vai ficar bem complicado. Mas o jogador tem sido correto, tem jogado, não tem reclamado. Então acho que é o mínimo. E ele tem feito o que muitos, pelo menos, que tem contrato e ganham mais de 1 milhão não fazem. Né? Então vamos ficar de olho. Agora é claro que você não pode reclamar 800 mil por aí, porque o Alexandre vai ser muito mais. Mas o próprio Cicinho, nessa entrevista que parte que eu coloquei, fala, né, que encontrou o Alexandre no aeroporto e o jogador deixou claro que a prioridade dele é a Europa. E se não conseguir nada de interessante para ele na Europa, aí sim o São Paulo seria a opção número 1 para vir jogar no Brasil. Mas também qual o salário do cara, sabe? Então tem que também botar na realidade, né? Porque pegar o jogador com 33 anos, pagar 8 milhões e meio, cara. Entendeu? Mais o Daniel Alves, mais o Ramos Rodrigues, cara. É complicado. É muito dinheiro. E o São Paulo, assim, não tá nadando em dinheiro, né? Melhorou sua situação financeira, mas como o próprio Júlio Casares fala, todo mês metade dos gastos mensais são com dívidas bancárias, que a ideia dele em 5 anos é acabar com elas. Ainda assim, o São Paulo teria uma dívida, estaria em dívida, mas pelo menos não dívidas assim com juros abusivos, essas coisas que a gente já conhece como consumidor, né? Então é isso, gente. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder também nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? E amanhã tem São Paulo e Inter. A gente vai falar muito e muito mais sobre esse jogão que acontece pelo Campeonato Brasileiro, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.